Bom, pessoal, então vamos lá hoje falar sobre mais um assunto, mais um valor que a Torá Kedoshá nos traz para o nosso dia a dia, para ter bons resultados para nós todos, né? Inclusive, que é o que a gente busca, né? Baruch Hashem. Então, qual que seria o valor de hoje? O valor que vamos comentar hoje, um princípio que deve ser bem assistido e bem trabalhado na vida de cada um. Todos nós temos obrigação com isso, todos nós que eu estou falando, quem é pai, que o assunto vai ser discutido hoje vai ser educação de filhos. E nós vimos hoje que na sociedade está bem depravada essa situação. Hoje, na sociedade, a sociedade na qual nós vivemos, ela não consegue, os pais não conseguem mais educar os seus filhos de uma forma ordenada. Os pais não conseguem mais falar com os filhos de uma forma que os filhos obedeçam. Então, os filhos não estão mais obedecendo os pais. Os filhos estão mandando os pais calarem a boca. Os filhos estão mandando ou estão ganhando dos pais nos argumentos. Os filhos estão pisoteando na cabeça dos pais e os filhos, inclusive, estão mandando dentro da casa que deveria mandar os pais. E, de uma forma mais extrema, os filhos estão matando os pais. Então, isso é... Todos vocês sabem disso. Isso é notícia aí que acontece no nosso país às vezes, né? Então, como trabalhar de uma forma correta nessa questão então da educação dos filhos? Como educar os nossos filhos de uma maneira correta? O judaísmo não tem, a Torá não tem uma fórmula na qual a pessoa vai aplicar isso em todas as educações, em todos os filhos, né, com todos os filhos, e vai ter um bom resultado. Por quê? Cada filho é diferente um do outro. E cada filho, mesmo dentro da mesma família, irmãos, vai ser diferente um do outro. Então, e os pais erram muito nesse ponto. Aqui já é um primeiro ponto a ser observado. Os pais muitas vezes têm filhos e criam todos iguais. Errado, 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 errado. Muitas vezes por preguiça. Por preguiça. O pai tem preguiça. O pai e a mãe, né? Tô falando como pai, tô trazendo pai e mãe. Eles têm preguiça de aprender como educar os filhos. Preguiça. Preguiça. Muitas vezes quer ficar sentado, muitas vezes quer ficar no WhatsApp, muitas vezes quer ficar dormindo, muitas vezes quer ficar tomando cerveja com os amigos, muitas vezes quer ficar envolvido nos seus interesses e não quer educar os filhos, na qual é obrigação dele. Porque quando a pessoa opta por ter uma relação sexual, ele não pensa muitas vezes que depois aquele filho que vai nascer daquela relação sexual precisa ser encaminhado, precisa ser educado. E no judaísmo, o pai não é só colocar o filho no mundo. O pai tem que dar encaminhamento, educação primeiro, educação e depois todo um encaminhamento profissional, inclusive. O pai tem que encaminhar ele profissionalmente. Esse é o objetivo, essa é a forma de educar. Então o filho não deixa de ser filho depois que nasceu. Então você que está só aí, nasceu e deu, não. Então pense, quando ter uma relação sexual, pense que o filho vai ter que ter uma responsabilidade séria com ele depois. Então essa é uma questão que... E não tenha preguiça de levantar a bunda do sofá, da cadeira, em qualquer lugar, largar o celular e educar teu filho. Não tenha preguiça, tu vai ter que fazer isso aí, tem obrigação com isso. Tu teve o prazer de ter uma relação sexual? Ok, mas tu tem a obrigação agora de educar o filho. Então, esse é um ponto que as pessoas deixam muito a desejar. Então, todo filho tem que ter um modelo de educação separado. Se um filho, e o pai tem que conhecer o filho. E para conhecer tem que estudar ele e tem que estudar as ferramentas na qual ele tem em mãos para agir de uma forma correta. Então, a Torá não nos orienta, não nos concede uma forma então para educar todos os filhos. Não tem, senão seria muito bom, né? Essa é a forma, então faça com todo mundo e dê certo. Mas não. O que a Torá nos concede? A Torá nos concede ferramentas. Então, qual seria talvez nossa maior função de pai? O nosso maior trabalho de pais? É saber ler, fazer a leitura do momento que o filho está agindo, né, de forma, claro, ali que está deixando a desejar, ou que está também merecendo, também é uma situação. Então, saber fazer a leitura ideal e saber colocar a correção ideal naquele momento. Então, muitas vezes, agora vamos pegar quais são as ferramentas. A surra, vamos começar pelo pior. A surra. Tem pais que levam a educação do filho em cima da surra. Totalmente errado. Totalmente errado. Esse filho não vai ser bem educado. Esse filho vai ter sérios problemas quando adulto, porque vai ter traumas, vai ser uma pessoa reprimida, vai ser uma pessoa sem iniciativa, principalmente, né? Ele não vai ter iniciativas na vida dele. Por quê? Muitas vezes o pai cortou, né, essa força que ele tinha. Então, educar filhos, pessoal, não é cortar a energia do filho, é encaminhar, é direcionar a energia dele. Aquela energia que ele está focando numa coisa errada, tem que tentar não cortar a energia dele.
fazer virar e fazer com que aquela energia seja focada em algo bom. Nunca corte a energia de um filho. A gente não tem que acabar com o filho. Educação de filho não é acabar com o filho, é orientá-lo para um lugar correto. Então essa é a educação de filhos. Então a surra não resolve. Vai resolver em alguns momentos específicos, bem estudado, bem orientado. A surra é benéfica desde que seja no momento específico, bem avaliado. Agora, se a surra for feita numa hora que não deveria ser usada, ela é pior. É pior que tu não usasse ela. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada. É uma arma forte, é uma arma muito destrutiva, né? Se você ver comparar com uma arma, tem muito efeito assim, mas tem que ser o seu momento correto, senão ela faz o efeito contrário, que é um efeito ruim, negativo na educação do filho. Então essa é uma arma que pode ser usada, então muito bem pensada e avaliada, também muito pouco usado, não precisa ser usado. Tem pais que educam os filhos e nunca usam isso, não precisa usar. Desde que use outras ferramentas de uma forma adequada, não precisa usar essa aí. Agora continuando então, desculpa. A outra ferramenta que deve ser usada, que os pais também negligenciam, não usam, tem muitos pais que não usam essa ferramenta e deve ser a principal ferramenta usada, que é a questão do estímulo. O estímulo é a principal ferramenta que o pai tem que ter. Essa tem que usar muito ela, todo dia. Então, o pai saber estimular, o pai saber impulsionar, o pai saber colocar o filho para cima. Eu sempre digo pro pessoal aqui da comunidade, eu falo sempre uma coisa para eles aqui. O pai, ele tem que ser o melhor amigo do filho, e o pai tem que ser também o pior inimigo do filho. Então, essa é a questão. Então, quando merece, tem que ser o melhor amigo, e quando merece também tem que ser o pior inimigo. Então, essa é uma regrinha que funciona muito bem. A gente levar isso, com certeza vai tentar e vai ter muito bons resultados, né? Vai ter, assim, situações que ele vai agir, que ele vai fazer a coisa de uma maneira correta. Então, se as duas ferramentas, então o estímulo, o elogio, colocar o filho para cima, é a principal ferramenta que tem que ser usada todo dia. Mas muitas pessoas se perdem também nessa situação. Tem pessoas que usam essa ferramenta e acham que essa ferramenta só e não consegue dizer um não para a criança. Não quer dizer que você vai estimular, que você vai colocar ele para cima, que você vai favorecer ele, que numa situação, talvez minutos depois, não possa dizer um não, ou não possa ser totalmente contrário à criança. Então os pais têm muita dificuldade, não são os pais, mas o ser humano tem muita dificuldade nessa situação, de agir em situações extremas. Dois opostos, a pessoa tem dificuldade de sair de um oposto e se colocar no outro. Então, exemplo, tem uma situação que diz que nós temos que elogiar as pessoas. Elogiar, amar a outra pessoa e elogiá-la. Tá? E as pessoas aí usam o argumento, tá, mas se eu elogiar, o elogio estraga. Quem elogia estraga, né? O elogio estraga, como diz o ditado. Então, se eu vou elogiar, a pessoa vai começar a fazer coisa errada. Se fizer coisa errada, tu vai lá e critica. Vai lá e fala que ela tá errada. Simples. Mas as pessoas, não, mas eu não vou elogiar, porque se ela se estragar, eu vou ter que... Então a pessoa não faz uma coisa e não faz nada certo, na verdade. Então é pensamento pequenininho, tamanho assim, ó, tamanho de uma semente. Então a gente tem que ter mente aberta, nós temos que saber ir dos extremos. Então elogio, fez a coisa errada, vai lá e diz que está errado. Qual que é o problema? Então assim é a educação do filho também. Então tu tá motivando, tu tá fazendo com que ele vá para frente, tu tá, né, sendo o melhor amigo dele, ok, Baruch Hashem, esse é o caminho. Mas se fez a coisa errada, tu vai dizer não para ele, tu vai corrigir, não, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu não tô contigo, isso aqui tem que corrigir. Então, essa é a forma. O estímulo não é que tu não vai dizer não, o estímulo é que tu vai estimular ele de fato, mas tu pode dizer não e deve dizer não no momento oportuno. Então essa é a outra ferramenta que tem que ter, estímulo, muito estímulo aos filhos. A outra ferramenta que pode ser usada e deve ser usada, que as pessoas hoje têm talvez até um pouco de aversão, que é o chamado castigo. Então, os psicólogos falam aí o cantinho do pensamento. Não, o castigo ele é benéfico, o castigo ele é importante em determinada situação que o filho faz, o castigá-lo é importante. Então, às vezes, uma conversa, né? Então, nós temos aí, vamos citar por cima, quatro ferramentas: a surra, o estímulo, o castigo e a conversa. Então, agora vamos falar sobre o castigo. Só que eu acho, na minha visão, a melhor forma de castigo hoje é o celular. É o celular. E tu pode usar o celular para educar o filho. Os pais hoje dizem, mas eu não gosto que os filhos usem o celular e por isso e aquilo, o filho vai se tornar totalmente errado, alguma coisa assim, vai ser viciado em tela e tudo mais.
Se for usar desordenado, com certeza vai ser tudo isso. Se for dar o celular para a criança fica direto o dia inteiro, com certeza. Não tem regra, com certeza. Vai ser muito ruim pro filho. Mas agora o pai usar o celular para educar, vai ser muito bom. Assim, o filho está fazendo uma coisa errada, e o pai diz, não, só vou te emprestar se aquilo estiver certo. Se aquilo começar a fazer certo agora. Daí, e normalmente a criança se corrige. Ou quando o filho vai devolver o celular pro pai, e ele muitas vezes devolve chateado quando tem que parar de jogar, né? Chateado, fica emburrado, chora, xinga. Daí o pai pode corrigir no momento e tá, mas eu te emprestei pra te se alegrar, tu tá assim, então tu não vai receber o celular. Então eu quero que tu me devolva o celular de uma forma respeitosa, uma forma bonita, uma forma contente, faceiro e tudo mais. Aí ele começa a agir dessa maneira. E às vezes o pai tem que ir no meio do jogo e dizer, preciso do celular agora. Eu preciso do celular para fazer alguma coisa aqui, tu me entrega. Se o filho ficar brabo, sinal que não tá legal. Aí tem que o momento de corrigir ele de novo. Então, se ele te devolver uma boa, faz ali o que tem que fazer e devolve para ele de novo. Então, isso é muito bom, isso é muito bom que você colocar em prática. E uma situação que os pais hoje veem de uma forma muito negativa, e vamos comentar um pouquinho sobre a questão da conversa, que é outra situação muito importante. Mas uma questão que os pais veem com a coisa negativa é o filho apresentar uma possibilidade ou algo que ele tenha que ser corrigido. Os pais não gostam, e isso é totalmente negativo. O pai tem que gostar, porque é natural que o filho venha a fazer coisa errada, porque ele não sabe, o filho não nasce sabendo, ninguém nasceu sabendo. Então ele vai buscar enfrentar o pai, ele vai buscar fazer coisas que o pai, ver se o pai permite ou não. O pai, quando eu falo, pai e mãe, né? Então ele vai, né, querer desbravar a vida, e nessa desbravação ele vai fazer coisas erradas. Então o pai tem que corrigi-lo, né, nesses momentos, o pai tem que buscar corrigir. Então o pai vê, mas o filho está fazendo coisa errada, faz vista grossa. O pai vê aquela situação como negativa, muito pelo contrário, pessoal. Tu tem que ver uma situação dessa como positiva, tu vê que o filho está precisando ser corrigido, é aí o momento de tu agir, porque tu vai evitar que o teu filho no futuro sofra com aquilo que ele está fazendo ali agora. Então esse é o papel do pai. Não faça vista grossa. Aproveite o momento que o teu filho está fazendo coisa errada, corrija na hora. Então tu vai ter muito mais prazer nele no momento ali, depois, né, o filho sendo educado. E pro futuro tu vai ter muitos bons resultados também. Teu filho vai retornar em muitas boas ações, atitudes. E isso vai ser muito prazeroso para você e para nós, né, para nós pais. Agora, última situação. Conversa, algo também que é muito importante. Tem que conversar. Mas tem que conversar de uma forma séria. Tem que conversar de uma forma de, se possível, adulto para adulto. Então, assim, tem que chamar ele para a seriedade da coisa. A conversa, se precisar ficar 1 hora, tem que tirar 1 hora para conversar com o filho. 1 hora. E conversa não é o filho ficar ali, olhando lá para a parede, e você falando atrás dele, que o filho não está nem dando bola. Não. Conversa boa é você olhar no olho da criança. É a criança estar de frente para você e você de frente para ela e você diz, olha no meu olho, agora vamos conversar. Agora vamos conversar. Por que tu fez isso? Por que tu está fazendo aquilo? Tu vai parar de fazer isso? Então, essa é a conversa que dá efeito. O filho te olhando, né, nem baixar a cabeça tem que permitir. Diz para ele ficar te olhando no olho. Ele não vai aguentar. Então, esse já é uma forma de castigo para ele, te olhar no olho. Então, essa é a conversa. Se precisar ficar 1 hora, fica 1 hora. Então, mas tem que conversar com o filho. Os pais não tiram tempo para conversar com os filhos, quando os filhos fazem coisa errada. Essa é uma coisa negativa. Os pais são preguiçosos. Então, é uma coisa que tem que se corrigir, pessoal. Precisou ficar 10 minutos, 15, 30, 1 hora, fica 1 hora conversando. Então, isso é importante. A conversa tem que ser conversa que venha a ter resultado, nem ter fruto. Não é aquela, filho, não faz isso, não adianta nada. Então, esses são as 4 ferramentas que temos. E talvez o nosso principal desafio é saber ler o momento e colocar a correção ou a correção no momento correto. Né? A ferramenta no momento correto. Desculpa aí, continuar corrigindo. Então, acho que o nosso desafio é saber colocar a ferramenta certa no momento correto. Acho que esse é o nosso principal. E para finalizar, pessoal, as pessoas usam muito um ditado que diz: mas o filho é criança, ele tem que aproveitar, ele tem que ser criança. Ser educado não tira a infância da criança. As pessoas usam isso como um argumento furado, um argumento frouxo, um argumento só para se livrar da obrigação de ser pai. Mas não use mais isso, pessoal, isso é muito feio. Então, a criança, ela pode ser educada e pode brincar perfeitamente, e muito pelo contrário. A educação vai fazer com que a criança brinque melhor. A educação vai fazer com que a criança brinque com os pais melhor, brinque com os colegas, brinque sozinha, inclusive, muito melhor. Então, essa questão é furada. Mas a criança tem que ser criança. Claro que tem que ser criança.
mas pode ser uma criança bem educada. Pode ser e deve ser uma criança bem educada. Então, a educação não atrapalha a criança de ser criança, de aproveitar a sua infância. Não atrapalha não, muito pelo contrário, ajuda. Então, vamos fazer nosso papel, vamos buscar fazer o que é correto, vamos ter bons resultados nisso, não vamos ser e seguir o que a sociedade está fazendo e está colhendo, que é maus resultados na educação dos filhos e sofrendo com isso. Não, nós podemos ter bons resultados. Então, a Torá do Chá, ela vem nos orientando e se usarmos essas ferramentas, ela não nos dá uma fórmula de agir, mas nos dá ferramentas. E saber colocar essas ferramentas em prática na hora certa, com certeza vai ter muito bom resultado e a gente vai ter muita alegria nos filhos, enquanto crianças, enquanto jovens, depois enquanto adulto, vai ser adulto que vai ter uma relação com os pais e vai, quem sabe, vai ser nossos melhores amigos, nossos filhos. Então, essa é a orientação de hoje, é isso que a Torá tem hoje para nos ensinar, que é muito bom, colocado em prática da forma correta, com certeza vai dar muitos bons resultados, a gente vai ter muito a se alegrar com isso. Voltamos então, pessoal, nos próximos vídeos com outros assuntos bons aí e valores para ser colocado em prática e a gente crescer em conhecimento, em prática, em prazer de vida. Haim Tovim.